Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje teremos um convidado muito especial aqui nesse canal, o Denis Bezerra, né? Eu vou esperar ele entrar para a gente conectar. Seja bem-vindo. Rodrigo entrou, Marili, seja bem-vindo. Denis entrou. Eu Aê! Ó, foi rápido. Tudo bom? tô ansioso. Ah, eu Tô também, tô bem, tô ansiosa. bem. Que bom. Bem ansiosa. Ó, bastante gente entrando aqui. Não vai dar para Sim. falar nome por nome, mas aí eu tô acenando aqui pra galera que tá entrando. Quem tem amigo tem tudo. É, isso é verdade. Uhum. Será a E aí, galerinha como você entrar tá? pra gente começar? Sim, Eu tô sim. bem. Bom. Fiquei ansiosa também, hein? Nossa. Parecia que demorou até pra passar o tempo. Ah, é tanta coisa, tanta mudança. O Rodrigo tá aí. Ah, várias alunas. A Lu, linda. Ai, que legal. Olha, bastante gente. A Jéssica tá aqui, Oliveira Sim, também. sim, sim. Lindas, muita gente querida. É bom se sentir assim. Isso é bom, hein? Alguém mandou uma mensagem aqui, a Ana Beatriz, esse prof é massa, foi meu professor de História da Educação Brasileira na Uninove. Legal, hein? Ah, depois eu vou olhar com calma, bem de pertinho, porque eu não consegui enxergar. As fotos são bem pequenininhas, né? Verdade. Bom, enquanto a galera tá entrando, eu vou me apresentando, aí depois você se apresenta, tá bom? Tá bom. Tá, para quem não me conhece, eu sou a Larissa, criadora da página. Eu sou recém-formada em pedagogia, né? Já atuo na área já da educação. E o Denis, para quem né, já está aqui, a grande maioria já sabe, ele foi meu professor na Uninove. E eu fiquei muito feliz porque através de uma outra live que eu tive a oportunidade de gravar com uma amiga minha sobre construtivismo, ele acabou tendo uma ideia de um tema para uma futura live, né? Então aí eu acabei resolvendo convidá-lo para falar aqui para vocês que é esse tema de hoje, né, que é capital cultural. E agora eu vou deixar ele se apresentar um pouco. Pode Já? falar. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Denis Bezerra, sou professor universitário, professor na rede pública da Prefeitura aqui de São Paulo. Minha primeira formação foi História, depois Pedagogia, fiz mestrado em Educação, pós-graduação em Educação e Direitos Humanos. Tenho algumas publicações pela Secretaria Municipal de Educação, tenho algumas publicações pela UFABC também num livro chamado Direitos Humanos no Chão da Escola. O que mais? Fui ganhador do Prêmio Paulo Freire em 2015, de qualidade de educação aqui da cidade de São Paulo. Acho que resumidamente é isso. É uma Quanta coisa, longa né? caminhada, é uma longa caminhada. A gente sintetizar em alguns minutos. Jé, você tá aqui! Salve! Denis, eu acho que já pode começar, né? Já deu uns 4 minutinhos. Travou, travou, É... eu não te vi. Oi? Agora tá Travou, conseguindo? eu não Tá conseguindo? consegui. Agora sim. Você tá meio Minecraft, assim, você tá meio com uns quadradinhos, manja, mas dá pra, dá pra rolar. Sério? Ai, aqui pra Sério. mim tá normal. Deixa eu tentar mudar aqui a câmera, peraí. Não sei se vai Ah, a mudar. professora Gabriela da Bahia, conversei com ela hoje, sensacional, tá aqui também, Ai, que show de bola. legal. Tá bom a imagem, o som? Agora sim,
A Ju é a grande provocadora desse encontro, A ela Ju chegou entrou, também. olha, ajudou Da muito, hora, hein? da hora. Sim, sim, sim. Na verdade, Como. A Ju acabou provocando por conta daquele encontro que vocês tiveram sobre o construtivismo, né? E aí eu Aham. fiz uma pergunta que depois ela falou que, pô, tirou o sono e tal. Que nada mais é do que uma Verdade. preocupação, que é a minha principal preocupação, é a minha crença na educação, que é a educação pública, né? E aí alguns pontos foram levantados ali que eu pensei, pô, acho que Bourdieu, capital cultural, é de grande valia para a gente complementar essa sequência, né? Já que a live dela foi semana passada, foi na quarta, né? Eu acho. Foi quarta-feira. Isso. E aí nessa semana a gente ia falar de Bourdieu, eu acho que fica dentro de um contexto, né? Desse construtivismo para a escola pública, né? Isso é Sim. bem, bem legal. Eu fiz uma enquete aqui no Instagram, né? Muita gente falou que não conhecia esse tema, né? E aí eu Aham. fiquei até feliz por ter a oportunidade de trazer esse tema aqui no canal e esclarecer a dúvida aí para quem não conhece, ter a oportunidade de ter o contato com isso. Tem como você falar pra gente que é o capital cultural, a Tem. origem dele e tudo mais? Eu queria mostrar para vocês como que tá minha mesa aqui. Tá tipo uma loucura, porque como a gente conversou ontem, são É, alguns pontos que são muito importantes, assim, são primordiais e que não aham, dá para escapar. Então tem toda uma construção de um pensamento, mesmo que seja breve, e o nosso tempo, eu estou acompanhando aqui o tempo é curtinho, mas existem alguns sim. conceitos que a gente precisa saber. O primeiro deles, eu já posso pau no Pode. gato já? Sinta à Então, vontade. então vamos lá. Primeiro, quem é Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu é um francês formado em filosofia, ele construiu toda uma carreira na filosofia e depois foi para o campo da sociologia. É um dos autores mais lidos na sociologia do século XX. Falou sobre educação, cultura, literatura, arte, mídia, e a influência de tudo isso na educação, né? Para ele estudar o capital cultural, e é muito importante que eu queria ter feito isso na minha apresentação também, porque eu acho que isso é localização. Quem vos fala? Quem é o Denis, né? Existe um posicionamento do qual eu preciso deixar isso claro também, porque essa é a minha visão, é de onde eu olho para a educação, é de onde eu olho, é do lugar que eu faço as minhas críticas e as minhas análises. Então, eu sou um homem branco, periférico, professor de escola pública. Então, o meu olhar ele vai estar mergulhado dentro dessas minhas vivências, né? Para a gente entender o conceito de capital cultural de Bourdieu na escola pública, na educação pública, a gente precisa voltar mais ou menos 90 anos atrás, lá no início do século, e entender quais são os pilares da escola pública, porque é ali que começa, da escola pública brasileira, porque a gente está falando de um conceito francês aplicado, né? É o que a gente está propondo aqui, da gente olhar para a educação pública aqui no Brasil, que é um lugar muito específico. O que acontece há 90 anos atrás? Em 1932, para ser mais específico, a gente tem o Manifesto dos Pioneiros pela Educação, que é um documento, depois de uma longa análise, o início do século XX é muito marcado no mundo, né? Chaplin falando sobre humanismo, aqui no Brasil, os escolanovistas vendo que escola a gente quer para esse país, né? Então eles olharam toda aquela bagagem dos jesuítas, das escolas monárquicas, e eles conseguiram olhar o que a gente quer e o que a gente não quer, né? E qual era a escola idealizada por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Cecília Meirelles e vários outros? São os quatro pilares da escola pública que a gente tem hoje. É uma escola pública, gratuita, laica e universal. Ou seja, uma escola para todos.
É um pensamento muito bonito, o pensamento de Anísio Teixeira. É você abrir os portões da escola para todos. A partir do momento que esta escola é de todos e para todos, ela vai ser uma escola meritocrática. Por quê? Já que ela é uma escola para todos, quem vai se destacar nessa escola? Quem se envolver mais com ela, quem se dedicar mais a ela, quem fizer as melhores leituras. Esse é o pensamento. Então a escola faz uma promessa. Qual é a grande promessa da escola pública? Se você se dedicar, se aplicar, tiver êxito nessa escola, você vai ter, consequentemente, êxito social. Então, te promete uma projeção social se você se der bem na escola. Isso é a promessa que a escola faz. Que é, na sua grande parte, uma mentira. Porque se a gente olha para o micro, para alguns casos particulares, ótimo, isso funciona. Eu sou filho da periferia, fruto da periferia, e tive um êxito acadêmico. Tenho ainda, porque eu não pretendo parar de estudar. Tem outros exemplos aqui. O Rodrigo está presente também, é um exemplo também. Filho da periferia que teve o êxito acadêmico. Jé de Oliveira está presente aqui também. É outro exemplo. Saiu da favela do Zaira, é um diretor teatral reconhecido pela crítica paulista, primeiro diretor negro, faz ciências sociais na USP. Então, ou seja, ele saiu de lá e conseguiu esse êxito. Se a gente olhar nas particularidades, essa promessa é verdadeira. Quando a gente olha para o todo, não é. Quando a gente generaliza, entende? Se ela promete isso, o que a escola faz? Porque tem uma diferença. Você tá me ouvindo bem, Larissa? Tô. Eu tô, tipo, gritando? Não, o som tá bom. Não, tá bom. É porque meus vizinhos acenderam a luz aqui no fundo, eu fiquei meio assustado. Falei, porra, será que eu tô Não, o gritando, velho? pessoal pode colocar aqui como que tá o som, mas pra mim tá ótimo. Então tá bom. Vamos lá. Então a escola tem essa promessa. Se você tem um êxito na escola, você vai ter, consequentemente, um êxito social. E é o que a escola faz? A escola ela vai identificar aqueles que têm capital cultural. Através do quê? De instrumentos avaliativos que vai medir o seu capital cultural. Certo? Então aí a gente já está falando bastante de capital cultural. Estou parecendo meio pavão, né? Estou rodeando, mas ainda não falei o que é. Para a gente entender o conceito de capital cultural, a gente tem que entender primeiro, assim como a história, né? Para a gente entender a história da escola pública, a gente tem que voltar 90 anos atrás e olhar para o Manifesto dos Pioneiros. A gente tem que olhar, antes da gente olhar para o capital cultural, de onde ele vem. Algo que Bourdieu vai chamar de capital social. O que é o capital social? Capital social para o Bourdieu é aquilo que te dá legitimidade. É aquilo que te agrega valor. É aquilo que você vai trazer para você reconhecimento. Isso é capital social. Qual é a principal fonte de onde nós bebemos desse capital social? Família. A família de uma maneira, a família vista de uma forma, a família em si e a sua rede, aquela micro-rede social que você tem, onde a sua família está inserida. É isso. Como você adquire isso? Principalmente observando, porque a família ela não tem consciência de que ela está te passando capital social. Isso no pensamento de Bourdieu. Então vamos lá. Capital social é tudo aquilo que a sua família te passa sem ter a consciência. É tudo aquilo que você observa ao longo da sua vida, como a sua família se relaciona, como ela vai manusear determinados problemas. Como que ela vai lidar com determinados problemas, grandes ou pequenos. Entende? Como essa família se diverte. Como essa família
Se constrói. É isso. E isso se dá por onde? Por observação. Certo? Até aí? Sim, Então, capital social é aquela construção, aquilo que vai te dar legitimidade, aquilo que vai te dar reconhecimento, identidade. Certo? identidade, é. É passado principalmente pela sua família de uma maneira inconsciente. É como a gente manuseia o mundo. É Essas isso. raízes, né? Isso. Certo? Então tá bom, Certo. vamos lá. Agora sim, o que é o capital cultural? Capital cultural é a cultura valorizada, é uma cultura legítima, é aquilo que a escola espera de você. E aí tem uma coisa muito interessante que Bourdieu vai analisar, que essa cultura legítima, ela é legitimada pelas classes mais elevadas da sociedade, pela alta burguesia e pela elite. Então, o que chega nas escolas, inclusive no Brasil, para a grande maioria dos estudantes, é essa cultura burguesa. Posso fazer um teste com você? Pode. Vamos Eu ver. sou bonzinho, eu sou bonzinho. Ah, O que você conhece sobre a Mona Lisa? Quando eu falo Mona Lisa, o quadrinho lá, o quadrinho. O que te vem na cabeça? sobre o enigma do sorriso dela, sobre os mistérios por trás do quadro, não tem muito. Sim, é isso. Quando eu falo Mona Claro. Lisa para você, já Uhum. te vem uma série de construções. Por quê? Porque isso está inserido. Isso está inserido É, na nossa educação. Então você sabe que é um quadro, você pode saber mais ou menos sobre a Mona Lisa. Eu não sei muita coisa também. Eu sei que ela é um quadro pintado no século XVI, mais especificamente 1503, por Leonardo da Vinci. Hoje, ele representa o Renascimento, né? Você retratar uma mulher naquele período era algo muito inovador, que é justamente uma grande característica ali daquele período que estava se abrindo, que era o Renascimento. E é um quadro que está exposto no Museu do Louvre, em Paris. Ponto. A gente sabe bastante coisa sobre isso, não sabe? uhum. Aí eu Sim, pergunto para você, o que você conhece da cerâmica Yanomami? nada. Ser sincera. O que você conhece dos quilombos paulistas? Nossa, A gente muito tem pouco. vários. Aqui na cidade de São Paulo, muito perto daqui, a gente tem dois. Tem o quilombo de Cafundó e o quilombo de São Roque. São muito próximos. Sem contar os quilombos de Ubatuba, que são vários. Se a gente pega o estado de São Paulo, são inúmeros. O que a gente. Aí uma outra pergunta. O que você conhece sobre as populações indígenas da cidade de São Paulo? Falando da cidade de São Paulo, aqui, ó, metrópole. Então, nada praticamente. Nós temos três comunidades. Nós temos duas comunidades Ah, Guarani e uma Crucutu, é esse mesmo nome? Se o Thiago estiver vendo aqui, ele vai querer me matar se eu falei errado. Mas são duas comunidades, duas que ficam em Parelheiros e uma outra aqui na Serra da Cantareira, que inclusive está sofrendo um problema nossa. gigantesco lá com aquela construtora Tenda, enfim, que está Ó, querendo desmatar a área deles lá. eu Sim, sou da sim. Zona Norte, é próximo e nem sabia. Sim, tem. Tem uma comunidade bem importante, tem um CECI nessas comunidades, que são aquelas colégios são as escolas da prefeitura para a cultura indígena. Lá Olha, se fala, por exemplo, dois idiomas. Se ensina o português e se ensina o guarani também. Se fala guarani lá. que legal. Isso para mostrar para você, por que a gente tá fazendo essa troca? É para mostrar para você o quanto dessa cultura elitizada está inserida na gente. Por quê? Porque nós Sim, aprendemos na escola. Por mais que talvez eu e você nunca vai ver o quadro da Mona Lisa de pertinho, porque a gente não vai para Paris,
a gente tem Ai, contato com isso. E se eu não estou querendo te deprimir com isso, não. Eu espero que você vá, eu espero que eu também, enfim. sim. Mas quando a gente passa isso na escola pública e a gente tem uma preocupação profunda de colocar na cabeça do nosso estudante a importância da Mona Lisa, você está supervalorizando uma cultura, essa cultura legitimada que Bourdieu fala. Essa cultura não tem que ser ensinada, não é esse a questão que a gente fala aqui. Essa cultura tem que ser ensinada, mas ela não pode se sobrepor a uma outra, porque nós sofremos isso já. Nós sofremos isso com a colonização. Nós sofremos isso com a europeização que nós tivemos aqui. Entende? Aí vai ser um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a questão da descolonização curricular. Você descolonizar um currículo é você deixar de supervalorizar essa cultura burguesa, europeia, ou agora o que está mais na moda ainda, norte-americana, né? E você trazer. Porque esses pontos são importantes? São porque são como foi dito, é a cultura legitimada. Porém, existe uma outra cultura que não pode ser ignorada também. Entende? Sim. Então, esse daí são são as principais características do capital cultural. Então, é essa cultura legítima. E o que a escola faz? Qual é o grande problema disso na escola? A escola ela funciona como um grande instrumento, ela se coloca como uma grande estrutura que ela naturaliza essa cultura legítima. Entende? Sim. Não sei se você já ouviu falar em algum lugar, na sua escola, daquela situação onde, mas isso daí vem de casa, sabe? Já. Não, isso daí é o básico. Existem algumas sutilezas que a gente parte desse princípio e a gente nem se preocupa em ensinar. Por quê? Isso já faz parte de um capital cultural básico. Para quem? Para mim e para você. Entende? Para mim e para você que passamos por um filtro burguês, que é a universidade. A universidade, independente do financiamento dela, se for privado, ou seja, se o financiamento sair do teu bolso, ou se ela for pública, porque o financiamento saiu do bolso da população brasileira, independente da formação, ela é uma instituição burguesa. Entende? Isso faz com que a gente tenha esses pressupostos. Por exemplo, e aí causa alguns problemas. Como, por exemplo, o meu olhar, quando eu falo da minha localização, que eu sou homem, branco, periférico, professor de escola pública e professor de ensino fundamental e médio. O capital cultural, ele serve também, por exemplo, para a educação infantil, na SEI. Por quê? Eu vi que você fez uma live semana passada sobre massagem de bebê. Isso. Não fez? Isso, Uma coisa do tipo? Isso. Qual é o nome? Chantala. Chantala, isso daí mesmo. Isso. Bonitinho, não? Imagine você na seguinte situação. Você está mergulhada nesse universo, na especialização de bebês, você faz os cursos de massagem de bebê, você tem todo um trato, você espera. E você passa no concurso para a Prefeitura de São Paulo. Você quer colocar na prática tudo isso que você aprendeu na faculdade, você está com esse fôlego, você está oxigenada e quer colocar isso em prática. Você vai trabalhar numa SEI. E aí lá você vai ter o seu número determinado junto com uma amiga sua lá, uma companheira de trabalho, e você vai ter os seus bebês. E aí você está toda cheia de ideologia para trabalhar com esses bebês, vai fazer massagem, isso, aquilo. O primeiro bebê que você vai trocar, ali perto dos 2 aninhos de idade, a hora que você tira a roupa dele, ele está cheio de marcas de queimadura, de cigarro. Nossa. Ou você percebe que ele está desenvolvendo pelos pubianos, um sinal de abuso. Ou você observa que as marcas do corpo daquela criança,
existem marcas roxas que não condiz com acidentes infantis. Você percebe que aquilo está além. Entende? Isso quebra as suas expectativas. E aí, isso é algo muito perigoso, porque nos diferentes níveis da educação, a gente vai perceber essa descrença do professor vai causar o que Bourdieu vai chamar dos excluídos do interior. Que são crianças que o professor, que não vai saber, que não sabe o que fazer com aquela criança, vai excluí-lo. Entende? Por quê? Porque essa criança não tem nem o básico. Essa criança não tem nem o básico. E isso conforme o grau, conforme ele vai... Isso um bebê, porque a gente parte do princípio que o bebê ele precisa da proteção, ele precisa de afeto, ele precisa de higiene, e que nós, no nosso capital cultural, isso é construído de uma maneira muito tranquila, não é verdade? É isso. Então a gente espera isso também. O que é esse conceito do excluído do interior? É quando o professor olha para um estudante e ele não vai enxergar saída. Entende? Isso no ensino médio, por exemplo, vocês da pedagogia pegando aí uma coordenação do ensino fundamental. Vocês podem se deparar com inúmeras situações dessa, de exclusão. Por quê? Não se sabe o que fazer com aquele estudante dentro de uma realidade pública de salas superlotadas. Entende? E aí, o professor se pega pensando, como que eu posso construir um repertório de percepções que essa criança precisa ter, um repertório de percepções mentais, de organização, de arte, sendo que ele não tem o básico. O básico, E aí existem dois caminhos da exclusão. A primeira, já que ele não é capaz, ele é um caso perdido, porque ele não tem o básico, a gente vai ver uma coisa... a gente vai ver dois efeitos. O primeiro, a não dedicação e a aceitação daquele estudante. Deu uma travada aqui. Opa. Acho que travou, não tô conseguindo ouvir o Denis. Oi, travou muito mesmo. Travou muito. Então, como eu estava falando, a exclusão, então, vai ser, através desse aluno, você classificá-lo como um aluno medíocre, que ele não vai conseguir atingir. E aí a gente vê alguns agravantes, eu fiz questão de levantar um aqui. Existe um livro chamado A Institucionalização Invisível. Depois eu deixo para você pode deixar Isso, você pode divulgar lá. Chama Institucionalização Invisível, é de uma professora da Unicamp chamada Maria Aparecida Moisés. O que a Moisés vai estudar? Ela pega 10 casos de crianças que são diagnosticadas pelos professores como crianças portadoras de necessidade especial sem laudo. Isso é muito comum. Quem for da escola pública aqui já ouviu esse termo. Esse daí é NE sem laudo. Ou seja, ele tem uma necessidade especial, só que ele não foi laudado ainda. Quem está dando esse diagnóstico? O professor. O que a Moisés vai fazer? A Moisés pega 10 casos, ela como médica, professora da Unicamp, ela vai investigar esses 10 casos
Biologicamente, os 10 não têm absolutamente nada. Nossa. Só que psicologicamente, essas crianças estão interiorizadas, elas já se conscientizaram de que elas têm um problema, muitas vezes, na cabeça, por isso elas não entendem. Por isso elas têm dificuldade de aprendizado. Porque elas têm um problema. Que foi, é quase que como, é a mentira dita muitas vezes que se torna uma verdade. Então, se a escola... Generaliza, né? Exatamente. Porque se a escola tem esse poder de chancelar, carimbar e falar para a família, se seu filho é capaz ou seu filho não é capaz, se a escola está falando que o seu filho tem um problema, e o pior de tudo, atrás de um escudo, que é o escudo da precarização dos serviços de saúde brasileiro, que é difícil o acesso, eles vão acreditar nisso. A criança vai acreditar nisso. Então, esse conceito do excluído do interior é algo muito perverso, né? E aí, o que Bourdieu vai falar para a gente desconstruir? Já estou quase acabando. O que Bourdieu vai falar para a gente desconstruir essa ideia? O que a gente pode fazer como professor para a gente não cair nessa questão do excluído do interior? É o que ele vai chamar de pedagogia racional ou construtivismo racional. E aí, o que é isso? Nada mais é do que a sociologia das desigualdades culturais. O que isso significa? É você estudar, respeitar, olhar ter um olhar crítico sobre as diferenças culturais. É você ter a consciência que você está no país mais multicultural do planeta. É o Brasil. Entende? A cultura que a gente tem no Rio Grande do Sul é completamente diferente da cultura que nós temos aqui em São Paulo, que é completamente diferente da cultura nordestina, que é completamente diferente da cultura do centro brasileiro, que é completamente diferente da cultura manauara, que é a cultura de Manaus. Entende? Então você precisa ter essa consciência. Quando você tem essa consciência da desigualdade cultural, você vai diminuir a desigualdade da escola e da cultura. Entende? Então, ou seja, há saída, né? Então, aquele professor que pensa, pô, não tem saída? Tem saída. Como que é a saída? É você, como professor, é nós, sou eu, você e a grande maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui, pensar todos os dias na sua consciência como professor, como você se percebe, aonde você está, o que você é, aonde você quer chegar, quais são suas crenças, entende? Isso é bastante importante. E aí, já estou quase acabando, hein? Isso é muito legal que você até responde uma pergunta que eu ia te fazer, que é como Qual? os professores podem trabalhar a cultura na escola. Eu acho Uhum. que é disso que você está falando, né? Sim, sim, sim. E aí eu pego um outro educador, esse daqui espanhol, que é o Anthony Zabala. O Zabala, quando ele vai escrever, quando ele escreve, né, quando ele fala sobre prática docente, ele tem três premissas. Isso para a gente acompanhar esse construtivismo racional que o Bourdieu fala. O que é a prática docente para o Zabala? Quais são essas premissas? Primeiro, o professor, e aí são perguntas que eu não vou responder, essas perguntas é para ficar com vocês para a vida toda. Antes de você entrar em uma sala de aula ou antes de você preparar a sua prática de aula, é muito importante que você tenha consciência dessas três perguntas. A primeira, qual é a função social da educação para você? Para que serve a educação para você? Você precisa ter consciência disso. Eu sei para que serve. Para mim, eu tenho a minha visão. Dentro do meu posicionamento social, do que eu sou, eu tenho esse posicionamento. Eu sei, para mim, qual é a função da escola. Outra, quem o professor quer formar? Quem você está formando? Quem é seu público?
de onde ele vem, entende? Você quer formar cidadão ativo? Você quer formar um concurseiro? Você quer formar um preenchedor de apostila? Quem você quer formar? E por último, para qual sociedade você quer formar? Entende? Então, qual a função social da educação? Quem você quer formar? Quem é o seu público que você quer formar? E para que planeta você quer formar ele? Para que país você quer formar ele? Que Entende? futuro você quer para esse aluno? Exatamente. E aí a gente pega, por exemplo, essa última questão, quando ele fala sobre para qual sociedade você quer criar, para qual sociedade brasileira, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu vejo isso quase que como uma verdade absoluta e as verdades absolutas não existem, né? Sim. Mas é a questão da politização do professor, é a politização do estudante. Você, por exemplo, tem como obrigação, isso na minha visão, todos os professores, independente de onde você trabalha, se é no ensino público ou se é no ensino privado, você tem por obrigação conhecer as principais questões da sua categoria, as principais lutas, as principais conquistas e as principais derrotas da sua categoria. Por mais que você se dedique ao ensino privado, o ensino público também é do âmbito da educação, entende? Sim. Eu acredito, no meu ponto de vista, de onde eu olho para a história, de onde eu olho para a política, que o professor ele precisa conhecer as lutas das minorias. Ele precisa saber o que é o movimento negro brasileiro. Ele precisa saber quais são as causas da luta feminista. Por que que nós vivemos no país do feminicídio? Então, existem algumas questões que elas são vitais para essa sociedade. Que sociedade você quer? Quando você se apropria disso, você consegue se aproximar mais do que você quer, de qual cidadão você quer formar. Tá confuso ou tá tranquilo? Não, dá para entender. É muita informação, mas dá para entender. E aí, por último, dentro desse contexto, dentro desse pensamento do, do construtivismo racional, da ideia do Zabala, de você se localizar, né? O que é a educação, qual a função social da educação, quem você quer formar e para qual sociedade você quer formar, entra a questão da descolonização curricular. Entende? Uhum. É você colocar para o seu aluno questões do tipo o que é um herói para ele, que é uma atividade que eu tenho bastante preocupação. Qual a concepção de herói que os nossos estudantes têm? Se você fizer essa pergunta para os seus pequenininhos, o que você acha que eles vão responder? Ah, Homem-Aranha, Batman. É isso, é um monte de personagem que não existe, que veste uma roupa ridícula, usa capa, voa, solta raio pelo olho. São, na sua grande maioria, homens, brancos. Existe uma estética, eu nunca vi um super-herói gordo. Verdade. São raros super-heróis pretos. Verdade. Entende? Como que você vai ensinar, como que você leva isso para dentro da escola sem apresentar para eles Zumbi dos Palmares? Um herói nacional real. Entende? Sim. Em uma aula de literatura, como você pode não apresentar Carolina Maria de Jesus como uma grande heroína paulista, preta, favelada, mulher, autodidata? Importantíssima, uma heroína. Como a gente pode falar dos heróis brasileiros, as nossas crianças terem essa crença de que isso é um super-herói, sem conhecer Lampião, sem conhecer Antônio Conselheiro, entende? Quando a gente fala de descolonização do currículo, é exatamente isso, é você tirar essa supremacia, muitas vezes fantasiosa, né? Que nas nossas aulas a gente falava muito sobre as princesas, sobre o mal que a Disney
faz para a gente, essa influência norte-americana. Nós temos estudantes na rede pública paulista hoje que você olha para ele, é um surfista californiano. Ele tá com uma camiseta da Hollister, ele tá com uma bermuda da Town Country, ele tá com um boné da Billabong, ele tá com um óculos Juliette da Oakley, ele tá com um tênis da marca X, ou seja, ele é um surfista californiano. Só que esse menino ele nem sabe o gosto que a água do mar tem. Entende? Nossa, Isso é bem pesado, né? pesado. E aí, para a gente concluir, quais são os efeitos possíveis dessa teoria de Bourdieu? Já que o capital cultural é aquilo que é construído. Ele vem de um capital social, que é construído na sua família, nas redes sociais que você tem. A gente não tem consciência disso, porque é a forma que a gente lida com o mundo. O capital cultural é aquilo que a elite quer, o que a elite e a burguesia julga como uma cultura legítima, né? E, consequentemente, isso, se for levado para a escola de uma maneira irrefletida, vai causar exclusão, são os excluídos do interior, e aonde a gente vai ver esses efeitos possíveis? Como a gente pode trabalhar? Né? Para que serve a gente ter consciência desse pensamento de Bourdieu? É exatamente na questão onde, à medida que você percebe como o social funciona, como ele é construído, como ele se articula, é que você vai conseguir pensar em estratégias para agir. E aí, para concluir, eu volto lá na minha apresentação. Quando eu falei que eu fui ganhador do Prêmio Paulo Freire em 2015, eu ganhei esse prêmio junto com outros professores, falando sobre o quê? Uma necessidade que a gente enxergava de uma escola massivamente formada por um público preto, uma população, era 80% da escola, que não conhecia as lutas do negro no Brasil. E aí a gente fez o quê? Um grupo foi estudar a resistência, viajando para o Quilombo do Campinho, ali em Paraty, e um outro grupo foi estudar a tortura que era feita sobre eles. Onde? Na cidade de Bananal. Então, levando aquilo ali. É emocionante quando você pega uma senhora, porque lá era um CIEJA, uma senhora de 60 anos, cheirando a madeira de uma senzala, emocionadíssima, e me chamando, eu falei assim, eu perguntei para ela se ela estava bem, porque era um lugar sufocante, meio claustrofóbico e tal. E eu perguntei para ela, dona Janira, a senhora está bem? Ela falou assim, tô, professor. Eu tô sentindo o cheiro. Eu falei, aqui tem um cheiro de mofo, né? Se você não estiver se sentindo bem, pode sair. Ela falou, não, eu tô sentindo o cheiro do sangue dos meus ancestrais. Nossa. Animal isso, cara. Animal quando você vê elas chegando. Nós ficamos 3 dias. Por exemplo, eu fui para visitar as fazendas coloniais. A gente foi visitar as senzalas. É emocionante você ver aquelas senhoras chegando com os cabelinhos presos na sexta-feira e no domingo elas estão indo embora com o cabelinho solto, depois de toda aquela discussão que a gente fez. Quando eu falei do meu mestrado, o meu mestrado foi em cima de uma problematização dessa, do qual Bourdieu me trouxe muita luz. O funk era um problema. Eu estudei a cultura funkeira no cotidiano escolar. O funk era um problema, inclusive para mim. Inclusive para mim. Não só para mim, mas com todos os professores da escola. A gente detestava aquilo. E aí eu comecei a perceber o quê? Que o funk era um aluno assíduo da escola. Ele estava ali frequentemente, todos os dias. A gente, querendo ou não, alguns professores impediam. É proibido você se vestir como um funkeiro nas minhas aulas. É proibido você fazer qualquer tipo de manifestação voltada ao funk nas minhas aulas. E aí eu pensava, pô, o funk tá aqui dentro.
Isso é uma cultura que aí a gente vai falar, quando a gente fala de capital cultural, e Bourdieu vai usar esse termo capital como dinheiro mesmo, como uma coisa de valor. E aí, usando essa metáfora do dinheiro, é como se a gente estivesse comparando o euro com o real hoje. Então existe uma cultura elitista, burguesa, que ela tem um valor, assim como o euro, muito maior do que uma cultura do preto favelado do qual você está inserido, entende? Agora, por que que a gente, como professor, não pode fazer isso? Entende? Porque a partir do momento que você identifica... Tá me ouvindo? Lari, travou. Voltou. Voltou. Então, a partir do momento que você identifica essa cultura, você pode equalizar isso. Entende? Você consegue equalizar, você consegue tirar proveito disso. Nós aprendemos história estudando funk na escola. Entende? Nós aprendemos história, não só história, literatura, a partir dessa cultura que existe naquele ambiente. Entende? Por exemplo, Denis, posso falar? Pode. Eu vi um vídeo de um professor, né, que ele estava ensinando matemática usando o ritmo do funk. Eu achei aquilo Sim, sensacional. sim, Que sim. aí é o que realmente você falou, trazer o aluno para próximo, para participar, né? Sim. Então, existem algumas culturas, como, por exemplo, eu tenho bastante medo da... Eu tenho vários colegas que são ateus. Eu me considerei ateu durante bastante tempo. Meus amigos que estão presentes aí sabem disso porque eu sempre falo sobre isso. Pobre, raiz, não vai ser ateu nunca. Não vai. Não vai. Porque os meus amigos que estão aqui, ó, o Gé, Rodrigo, pelo menos os que eu vi aqui, tem outros provavelmente, não são ateus. Eles têm a sua fé. Por quê? Porque é pé de barro, meu. Porque é pé de barro. Não importa como eles estão hoje. Não importa que o Gé hoje é bem sucedido e mora lá na Pompeia, puta bairro de boy. O Adriano também tá aqui, o Rodrigo tá falando. Ah, Adriano, eu te amo. Eu te amo mais do Tá, que o ó, ele Rodrigo. tá usando aula fazendo funk. Então, isso, por mais que a gente esteja hoje morando em outros lugares, enfim, isso está na gente. Então, você olhar, é necessário você ter cuidado sobre a religião dentro de uma escola, porque na periferia ela é massivamente evangélica, Verdade. entende? E você precisa observar com muito cuidado essa cultura. Você precisa respeitar essa cultura. Você precisa ter o cuidado, e a partir do momento que você está numa instituição burguesa, é muito comum você ter um professor de sociologia, ter um professor de história que é ateu e que pode olhar para os seus alunos com um puta descaso. Sim. Entende? Isso fez eu ver Jesus Cristo de uma outra maneira. Hoje eu vejo Jesus Cristo como um cara revolucionário, um cara à frente do seu tempo, que foi preso político. É isso. Bom, gente, acho que o pessoal tá falando algumas coisas aí, Sim. que Eu não faltam vou 10 conseguir minutos. acompanhar a ler de todo mundo, mas o G. Oliveira colocou assim: professor profundo, a aula está linda e Lari também conduziu muito bem. Obrigada. E ele mandou aqui os parabéns pra gente. Eu vou ver se eu consigo ler mais ou menos. Muita gente participou, estou muito feliz. Eu não vou conseguir ler de todo mundo, mas o pessoal tá gostando, tá todo mundo parabenizando aqui. E deixa eu ver aqui se eu acompanho. Você tinha uma pergunta para mim que você falou, Lares. Ah, é! Dá tempo ainda? Eu Uhum. acho que dá tempo. Ó, essa minha pergunta que eu acho que é o que está acontecendo na atualidade, né? E eu acho que essa palavra meritocracia foi muito usada, né? Então achei bem Uhum. oportuno fazer essa pergunta para você. Como a meritocracia pode ser prejudicial para o aluno da escola pública? Ah, porra, eu vou
dar um exemplo rápido do meu filho Pedro. Meu filho mais velho estuda no Capão Redondo, Colégio Adventista do Capão Redondo, o mesmo colégio que estudou Mano Brown. Se o Pedro estiver escutando aí, eu falei para ele que eu ia citar ele, ainda bem que eu lembrei. O mesmo colégio que o Mano Brown estudou. Por que a meritocracia é uma falência na educação pública? A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem. Eu acho a meritocracia algo muito bonito. Se a gente morasse na Finlândia, seria uma coisa muito bacana. Porque lá na Finlândia é uma coisa bem equilibrada. Lá existe uma coisa chamada igualdade e equidade. Certo? Aqui no Brasil, a nossa Constituição garante igualdade para a gente, mas em nenhum ponto ela fala sobre equidade, né? Então, ou seja, você tem acesso às melhores universidades públicas do Brasil. Você tem acesso a elas, todos têm, mas quem entra? Entende? E aí, quando eu falo do Pedro e do Mano Brown, é exatamente para falar da meritocracia. O Pedro, ele estuda no Colégio Adventista do Capão Redondo. Esse Colégio Adventista, ele é bolsista lá. Então, o Pedro, por estar dentro de um colégio particular, onde essa escola já tem uma cultura, já tem um capital cultural que ele exige do aluno, o Pedro é filho de professor, a mãe dele é pedagoga, o Pedro lê desde 1 ano e meio. Ele lê. Como que ele lê com 1 ano e meio se ele nem falava? Eu já dava livro para ele. Ele na banheira tinha os livrinhos dele, ele já sabia selecionar a bibliografia dele, o que ele mais gostava. Ele sabia, dentro da bibliografia que ele mais gostava, qual eram as páginas que ele gostava mais. Isso é leitura. Quando o Pedro chega no colégio adventista como bolsista, uma série de exigências é feitas para ele. Ele já está apropriado disso, dessa cultura. Por quê? Porque ele veio de uma casa que é uma casa organizada, onde a casa do pai dele e a casa da mãe dele tem uma cozinha, tem uma sala, tem um quarto. Dentro do quarto tem as suas disposições. Dentro da cozinha tem um armário, tem uma gaveta de talher, onde ali é separado colher, garfo por tamanho, copos por tamanho, taças, pratos. Existe toda uma organização. A escola cobra isso. Aí eu falo Mano Brown. Mano Brown conseguiu estudar no colégio adventista, a mãe dele era cozinheira de lá. Não. Ele saiu do colégio adventista. Por quê? E eu estou falando de Mano Brown, considerado pelo professor Walter Garcia na USP, o Gé me disse isso, inclusive, conheço o Walter por conta do Gé. Ele compara Mano Brown a Machado de Assis, que pretos igual Machado de Assis igual Mano Brown, nasce um a cada 100 anos. A genialidade que Mano Brown é. Só que por que Mano Brown não conseguiu? Por que o sistema, como diz Bauman, vomitou Mano Brown? Porque ele vinha de um contexto completamente diferente do Pedro. Ele vinha de um barraco, onde ele dividia a casa com várias pessoas, onde não existia a mínima organização, onde os talheres eram todos amontoados em algum lugar, se é que existia pia. O quarto é o mesmo ambiente onde é a sala, é o quarto, é a cozinha e é o banheiro. Entende? E aí, como eu posso falar? Por que é uma falácia você falar da meritocracia? O Pedro, para ele atingir as notas máximas que ele precisa, 8, 9, 10, que são as notas do bolsista, ele se esforça isso. O Mano Brown, para ele chegar a ser um aluno medíocre, um aluno, ele tem que se esforçar isso, porque ele não tem capital cultural nenhum. Então, olha o tanto que o Mano Brown teve que se esforçar para se manter naquela escola, e olha o quanto o Pedro se esforça para tirar 9 e 10. Como que a meritocracia funciona? Cadê o esforço? Cadê o mérito que esse menino saiu de um barraco da favela, chegou até um colégio e se manteve lá? Ele fez isso de esforço. Se é meritocrático, cadê o reconhecimento dele? Porque para o Pedro, meu filho, é quase que obrigação tirar 9 e 10 pela vida que ele teve. Entende? Uhum. Por isso que num país desigual como o nosso, a meritocracia sempre vai ser um fracasso, do qual eu não acredito. A professora Gabriela Leal colocou assim, dureza, né? Estamos vendo isso se repetindo. Moramos num país que não se respeita e não reconhece a própria história. A Gabriela é linda. A Gabriela ela é do interior baiano. Ela está numa cidadezinha chamada Antas, no interior da Bahia.
Ai, que Aqui, eu acho que tem legal. o Thiago e a. Eu não vi aí, mas eu acho que o Thiago e a Júlia também estão no México assistindo a gente. Ai, que legal. Fico muito feliz. Aldine entrou, lindona! Denis, eu vou ter que te agradecer. A gente não vai conseguir responder mais perguntas porque já está acabando o tempo da live, Tá mas foi bom. muito bom. Então eu queria reservar esse tempo para agradecer realmente você pelo tema, por ter É nóis. topado vir aqui gravar e por essa aula magnífica de hoje também. Queria Ah. agradecer e que você mandasse um recadinho pro pessoal também aqui. Ó, o meu recado básico sigam amando a educação. Mas qual amor? O amor platônico, não aquele amor do Isamitiba, do Gabriel Chalita, que é aquele amor que você tem pelo seu namorado ou pela sua família. É o amor platônico. Platão, quando ele escreve o Banquete, lá no final ele vai falar: o que é o amor? Amar é desejar. Então, deseje a educação. Tenha esse tesão pela educação. E vai na fé. Muito Acho que é legal, esse o meu recado. muita gente agradecendo. A Gabriela falou para fazer outra. Ó, Amo gostei da todos ideia. os que estão aí. Lindos. Amor feriano sempre, colocaram aqui. Eu queria agradecer muito a participação de todos. Essa live vai ficar gravada e eu Legal. vou baixar essa live também para ver se eu consigo colocar lá no YouTube para quem não conseguiu acompanhar ao vivo possa assistir, né, novamente. Eu vou assistir Não, depois com calma. eu também, com certeza, vou assistir com calma. Ah, Vai lá, vou obrigado a pedir todos. A Lari está aí também. Ah, vários, vários, vários. Juliana. A Ju, o pessoal da Vila Prudente, Vila Maria. Sensacional. Muito Sensacional. obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu vou ter que encerrar a live Ah, o porque já Noia deu tá aí tempo. também. Noia, te amo. Rodrigo, acaba logo essa quarentena, também quero. Ai, nem me fala, essa Marilinha, quarentena. obrigada por ter assistido. Luma Marim também. Chile, tem bastante gente. Olha, fiquei meio empolgada. Bia, bastante gente aqui dando seu Ah, a nome. Luma é uma linda também, da Vila Maria. Vanessa, Ex-aluna, amiga. Ah, Mica, até o Mica tá aí, que salve! legal! Periferia do Jardim São Paulo tá presente. Salve! Da hora. Yara mandando um beijo. Gente, eu vou ter que encerrar essa live incrível de hoje, mas quem quiser assistir novamente vai estar aqui no canal, tá bom? Tchau. Beijo, Tchau, tchau. lindona. Beijo. A Ju mandando um Valeu. parabéns também, ó. Tchau, Ah, a Ju. Ju é linda, Obrigada, hein? sem fim. Tchau, tchau. Beijo, valeu. Beijo. Valeu. Tchau.